Imagine que um dia a morte ela decide parar de trabalhar. E depois de um tempinho chega uma carta para um funcionário público falando que a morte começará novamente a trabalhar, só que de uma maneira um pouco diferente. E essa carta ela é escrita pela própria morte. Isso não é um spoiler, porque está bem no título do livro. As Intermitências da Morte, de José Saramago. Eu pesquisei no Sr. Aurélio o significado de intermitências para conseguir dar uma definição um pouco melhor para vocês. Intermitência, caráter de que é intermitente, do que para durante um tempo e recomeça novamente, do que apresenta intervalos e interrupções. A intermitência do pulso, ou seja, a morte ela vai tirar umas pequenas férias e depois ela vai voltar a trabalhar. E reparem que no título do livro ele é no plural, então isso vai acontecer mais de uma vez. E o livro ele não é incrível só por isso. O livro ele consegue ser cômico tratando de um tema tão denso que é a morte. E a morte nesse livro ela não é só um fenômeno natural que acontece com todos os seres humanos, a única certeza da vida. A morte ela é um personagem de carne e osso que você consegue ver andando na rua, mas claro, né, que as pessoas não reconhecem que é a morte. E a leitura do livro, desde o início, ela traz um panorama de como é que a sociedade lida com a morte. E não só isso, como é que a morte lida com a sociedade, já que ela também é um ser vivo e como que ela lida com esse negócio de ter que matar outras pessoas. E outro detalhe que o narrador passa um bom tempo explicando é que a morte, essa morte presente no livro de carne e osso, que é um personagem, ela é escrita com letra minúscula, é morte com letra minúscula, para mostrar realmente esse caráter corriqueiro. A morte está presente na vida de todo mundo e às vezes a morte está presente na vida das pessoas todos os dias, como funcionários que trabalham com necrópsia, como os funcionários de um hospital. E o livro ele é incrível. Vamos falar um pouquinho do enredo do livro, né? O livro ele começa no dia 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro nenhuma morte é computada. Então realmente de um dia para o outro nenhuma morte acontece, as mortes param em um determinado país. A gente não consegue saber qual país é esse, mas a gente sabe que é um país monárquico, né? Que tem umas características aí de país europeu. E no início toda a sociedade fica super alegre, super feliz, porque eles ganharam a bênção da imortalidade. Só que com o passar do tempo, essa sociedade vai percebendo que não é tão bom assim. Por quê? Porque as pessoas que estão doentes, estão em estado terminal, elas não melhoram. Elas ficam nesse estado vegetativo até a morte decidir voltar a trabalhar novamente. E isso é um sofrimento não só para a pessoa que está lá nesse estado vegetativo, como também para as pessoas que estão ao entorno dela, né? E também esse negócio da morte parar de trabalhar afeta muito a dinâmica da sociedade como um todo. Os hospitais, eles não sabem mais o que fazer porque eles estão lotados, não tem mais onde pôr gente, porque as pessoas que estão lá doentes, elas ficam no hospital doente, não tem cura, elas não vão morrer. E existem também outras pessoas na sociedade que começam a ficar doentes. Então os hospitais começam a ter superlotação, fila para atendimento, enfim, é um caos. As igrejas também entram numa crise muito grande, porque o catolicismo, por exemplo, a base do catolicismo é a morte. É você morrer e ir para o paraíso. Se não tem mais morte, não tem por que as pessoas se redimirem à religião mais. Isso acontece com diversas religiões. Então, no livro, tem aí uma reunião dos chefões, né, das religiões, que vai discutir como que pode fazer uma reforma na religião para que a religião recomece a ser algo muito importante na vida das pessoas. E também tem a questão do mercado funerário. Esse mercado, ele entra em crise totalmente, porque as pessoas não morrem mais, então eles não vendem mais caixão, então eles não fazem mais autópsia. Enfim, é um problemão esse mercado. E o Saramago, ele é bem pragmático nessa questão de problemas que a morte gera ao parar de acontecer, ao parar de trabalhar. E ainda tem outro problema. Como a morte, ela para de trabalhar só em um país, as pessoas pensam, se eu extrapolar a fronteira do meu país, talvez eu consiga morrer. Ou talvez eu consiga levar meus familiares que precisam morrer, crianças, velhos, adolescentes, enfim. E o livro ele retrata principalmente uma família que tem um senhorzinho e uma criança que estão definhando, assim, tá em estado pré-morte mesmo, e a família
família está sofrendo muito com isso e a criança e o senhor também estão sofrendo muito com isso. Então essa família um dia de madrugada pega os dois, a criança e o velhinho, e leva para atravessar essa fronteira de um país para o outro. E o que acontece é que a criança e o velhinho conseguem morrer. Só que daí tem todo também um debate moral no livro, né? Isso foi assassinato ou isso foi dar o descanso para essas pessoas? E também a vizinhança começa a sentir falta desse velhinho e dessa criança. Começam a perguntar para essa família o que aconteceu. E essa família acaba contando o que aconteceu com o velhinho e com a criança. E como numa boa vizinhança, né, a notícia se espalha e eles descobrem também que tem outras pessoas fazendo isso. E isso acaba criando todo um mercado novo, que é a máfia com PH. E essa máfia, eles pegam essas pessoas que estão em estados horríveis, que precisam morrer e levam para outro país. Isso gera um conflito também com o outro país, porque esse outro país não quer que as pessoas vá para ele só para as pessoas morrerem. Então é assim, conflitante toda a situação. Depois que a morte envia essa carta que eu falei lá no início do vídeo para esse funcionário público, ela diz que as pessoas vão começar a morrer no dia seguinte, assim. E acontece que as pessoas realmente começam a morrer no dia seguinte, e isso também gera uma crise, porque imagina, todo mundo que tava pré-morte lá, tava prestes a morrer, começa a morrer tudo de uma vez. Então o mercado funerário tem muita demanda de um dia para o outro, de uma hora para outra. Isso faz, né, os preços subirem, oferta e demanda aí. Enfim, a morte, ela consegue tirar a sociedade inteira do eixo. E o livro, né, ele acaba sendo uma distopia, porque ele acaba mostrando esse estado caótico onde a morte para de trabalhar. Outra coisa também que eu acabei de lembrar é que o governo, ele tem um problema, né, muito grande, um problema muito grave, que é a aposentadoria. Como que o governo vai conseguir bancar todas as aposentadorias dessas pessoas que estão envelhecendo aí e não morrem, né? Então isso é impossível também, precisa de toda uma reforma. Enfim, eu li até agora 2 livros do Saramago. O outro eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês verem. Mas era um conto, eu lembro na própria livraria. Eu peguei o livro, li na própria livraria mesmo. E nesse livro eu senti uma coisinha um pouquinho diferente. Talvez seja só desse livro, em específico do Saramago, mas tem um caráter muito cômico. Eu ria alto em algumas partes, principalmente depois que a gente conhece a morte como personagem. É realmente engraçado. E o Saramago tem aquele jeitão de escrita, né? Aquele jeitão que ele é esquisito, mas é um esquisito sensacional. Então não tem ponto de interrogação. O Saramago também, ele não faz diferença entre diálogo e textos corridos. São aqueles baita parágrafos que você fica lendo e não acaba mais e não acaba mais. O parágrafo, né? A pontuação é toda bagunçadona, ele põe vírgula no lugar de ponto final. E é uma baita crítica a uma gramática, né? A gente consegue entender um livro escrito com essa gramática toda diferentona. No começo, a leitura ela é um pouco truncada até você se acostumar, né? Se acostumar à escrita, se acostumar ao tipo de pontuação e tudo mais. Mas a hora que flui é uma experiência incrível. E quem foi José Saramago, né? Pra quem não sabe. O Saramago, esse cara aqui, ele nasceu em 1922, viveu a maior parte de sua vida em Lisboa. Ele trabalhou como serralheiro, seu primeiro emprego foi serralheiro. E depois, ele fez um tour, assim, por vários empregos diferentes. Eu até anotei aqui alguns dos empregos que ele passou. Ele foi desenhista, funcionário de saúde e da Previdência Social, tradutor, editor, jornalista, enfim, um monte de profissões, né? Ele publicou o primeiro livro dele, chamado Terra do Pecado, em 1947. Em 1998, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. As Intermitências da Morte, esse livrinho aqui, foi publicado em 2005. Então, foi depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ele publicou, assim, uma obra imensa. E eu gosto muito dessas edições da Companhia das Letras, que eu acho lindo essas obras de arte que tem na capa. E a diagramação é boa, o tamanho de letra é bom, mesmo tendo esses parágrafos enormes, fica confortável de ler. E essa arte da capa, ela é feita por Hélio de Almeida. Enfim, é isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado com um pouquinho de vontade de ler alguma obra do Saramago. Realmente, ele é um escritor espetacular.
Esse livro já entrou nos melhores livros que eu li no ano. E é um livro curtinho, ele tem aí menos de 200 páginas, só que não é um livro rápido de ler, ele é um livro denso, querendo ou não. Bom, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir o vídeo, isso é bem importante. O canal é novo, então se você se inscrever, você ajuda ele a crescer. Me siga também nas redes sociais, que eu vou deixar aparecendo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.